Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vinda. Sou o Tobias, professor de Tai Chi, Qigong, medicina tradicional chinesa. Esta é a Jornada do Herói, edição especial Fala Mestre. Então, nessa edição eu venho trazendo aí algumas entrevistas, bate-papos e conversas com grandes mestres e grandes ícones do Tai Chi no Brasil e no mundo. A gente começou essa primeira rodada aí trazendo o grão-mestre Yan Jun com uma entrevista internacional. Se você ainda não conferiu essa entrevista, dá uma olhadinha aqui no meu canal, você vai achar essa entrevista exclusiva. Vai lá, assiste, curte, compartilha. E no episódio de hoje, a gente está trazendo um dos pioneiros do Tai Chi no Brasil, o grande mestre Estevão Ribeiro, do Rio de Janeiro. Eu fiz uma viagem ao Rio e tive a oportunidade de pegar uma aula com ele, ir lá no Jardim Botânico, muito bonito, onde ele dá aula, recomendo bastante. Um ótimo passeio, uma grande experiência, e a gente fez um bate-papo muito legal ali, onde ele contou toda a sua história, toda a sua trajetória. Então ele vai falar ali sobre o início, como era difícil encontrar ali o Tai Chi, essas técnicas, como ele teve grandes oportunidades por ter trabalhado numa grande empresa de aviação também, e ele pôde viajar o mundo, foi à China, Estados Unidos, onde ele encontrou grandes mestres, e ele vai contar toda essa história, como ele se tornou também um discípulo do grão-mestre Chen Xiaoan, né, um dos grandes mestres do Tai Chi estilo Chen, o maior representante da atualidade. E Estevão Ribeiro é um discípulo direto dele também, vai contar suas histórias com o estilo Yang, com todos os outros estilos que ele aprendeu, e a sua visão também, né, sobre o Tai Chi, sobre o mundo, sobre o taoísmo, enfim, são muitas histórias, muitas experiências, e eu espero que você goste tanto desse bate-papo quanto eu gostei de fazer ele, né? Então, sem muitas delongas, vamos lá para essa conversa. Mas antes, espera aí um pouquinho. Dá uma curtidinha aí no vídeo, né? Deixa um comentário, compartilha com alguém, ajuda o nosso canal a crescer e também assim distribuir mais Tai Chi pelo nosso país aí, beleza? Vamos nessa! Eu sou o Tobias, hoje eu estou aqui com uma presença muito especial, o grande Estevão Ribeiro, um dos grandes dragões aí do Tai Chi, que é uma das grandes lendas do Tai Chi no Brasil. E, pô, é uma honra incrível estar com você, sabe que eu sou muito seu fã, admiro muito o seu trabalho. E essa aqui é a Jornada do Herói, é um programa onde a gente conta um pouquinho histórias de transformação de vida através do Tai Chi. E nada melhor do que trazer pessoas com tanto conhecimento e tanto tempo dentro dessa arte, né? Que tem tanta coisa para compartilhar. E, Estevão, gostaria de começar primeiro, você se apresentar um pouquinho, né? Porque muita gente... Hoje a gente estava antes aqui em off conversando um pouco sobre essa presença na internet, né? Que a ideia também desse programa, desse trabalho que eu venho fazendo é trazer as pessoas que fizeram a história do Tai Chi, mas que hoje em dia muitas vezes não estão na presença da internet, porque já não é seu caso, né? Que inclusive quiserem seguir as redes sociais, Estevão, como é que é? Estevão. Estevão Tai Chi no Estevão Instagram. Tai Chi, vai aparecer escrito aqui. E ele tem uma presença legal. Então a minha ideia é trazer essas pessoas que fizeram a história, que hoje a gente está praticando Tai Chi aqui por conta da guerra que vocês fizeram para trazer isso, né? E aí eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi esse início aí, lá nos primórdios mesmo, onde o telefone era fixo, não tinha internet, É verdade. até que é legal também, porque, pô, como você trabalhou na Varig, né? Isso. E eu acho que isso também te deu muita oportunidade de Verdade. ter esse Verdade. contato, né? Verdade. Isso foi numa época que eu procurar professor de Tai Chi para mim, nos pernoites, né? E eu sempre tive essa vontade. Eu sempre tive essa curiosidade de ver o mundo do Tai Chi, porque quando eu comecei a fazer Tai Chi, a China ainda estava muito fechada. Então a cultura vinha através de filtros muito restritos, né? Pouca gente sabia que era Tai Chi, muitos chineses também não tinham muito estômago para ficar explicando para as pessoas uma coisa que não é evidente, né? Se você não tem um referencial.
Então, nas minhas viagens, enquanto comissário de bordo, né, a maneira de eu acessar esses professores era páginas amarelas. A famosa, Antes do Google, galera, era a páginas famosa lista amarelas. telefônica, tá? Vai aparecer uma imagem Lista aqui para você que é telefônica, jovem e nunca viu esse negócio. páginas amarelas. Então, As isso páginas no mundo amarelas. inteiro tinha página amarela. Qualquer Tinha. hotel você tinha no seu quarto um Vou negócio de página amarela. contextualizar para quem não sabe, na época do telefone fixo, não existia celular, nada disso. Todo lugar você tinha um livrinho onde tinha os telefones das pessoas, E todas as pessoas, das empresas, das de tudo, empresas. sabe? Né? No lugar você queria saber onde comprar pneu, onde comprar peça de carro, E tudo aí isso tinha que uma era seção lá, páginas peças de amarelas. carro, páginas amarelas. Páginas amarelas. Eu peguei essa época ainda. Mas então, eu acho para contextualizar Isso, rapidamente aqui né? o Tai Chi, né? Eu comecei aos 6 anos fazendo judô. Meu pai era militar, queria que eu aprendesse defesa pessoal desde pequeno. Então, Você é carioca, né? eu sou carioca, Nascido no nascido no Rio de Rio. Janeiro. E o meu pai, Que então, ano você nasceu em 55, 55. 1955. E Pra o meu, gente ir contextualizando as épocas é, também, né? então aí você vê por aí, em 1961 eu comecei a fazer judô, tinha 6 anos de idade. Até porque no Rio de Janeiro era o que, né, judô, jiu-jitsu, nesse período aí era o É que o que tinha. pegava, né? Tinha boxe né? Já tinha capoeira também, né? Mas meu pai me botou no judô. Eu fiquei no judô mais ou menos uns 6 anos, até os 12 anos. No começo da adolescência entrei no jiu-jitsu. Fiquei no jiu-jitsu muitos anos, fiquei até os 18 anos, né? Ah, que legal. Praticamente. Fiz jiu-jitsu um tempão. E aí então comecei a capoeira. Da capoeira eu passei então para o Kenpo dos Animais com o Joe, que é o que eu estava te explicando aqui. Eu acho que seria interessante se as pessoas quisessem ter um referencial do que se trata. Hoje em dia tem um derivado dessa arte que chama-se bioginástica do mestre Orlando Ah, Cane. Orlando Cane, aham, Orlando Cane é. foi também aluno do Joe. Que também E, teve um trabalho, que também e faz um trabalho muito grande aí com a família Igreja, jiu-jitsu e tal, exato, é. exato. Né? Então Famosíssimo, ele né? vem dessa A linhagem. ginástica Né? natural, né? Ginástica natural. Que ele chama bioginástica. Ginástica natural, esse nome passou Agora ser para um mais. aluno dele que abriu uma outra Passou a ser linha. um nome mais moderno, né? É. Então é isso. E aí dali eu passei para o Tai Chi, porque o meu professor de Kenpo disse, não, faz com o meu sogro, que tinha casado com a filha do mestre Hu. E então eu comecei com o mestre Hu Sinchan aqui no Rio de Janeiro, em 1975. Fala um pouquinho pra gente do Mestre Hu aí. O mestre Hu, ele veio da China para Taiwan e de Taiwan para o Brasil. Né? A gente não sabe muito. A gente sabe que ele nasceu em 1900 e morreu em 2003, ou seja, ele viveu 103 anos. 103 anos, né? Ele era um cara muito militar, numa formação militar, então ele era muito rígido, né? E nos anos que eu comecei com ele, que foi em 1975, né? Nesse ano o que ele tinha como aluno? Né? Era um monte de hippies, né? Um monte de hippies. E era difícil para o militar Pô, lidar lidar com os com os hippies. hippies, né? Era uma coisa. Mas ao mesmo tempo. Tudo paz e amor, pá. Mas ao mesmo tempo era a época Yin Yang, né? do Bruce Lee surgindo nas telas. E também era a época do Kung Fu, do Dave Carradine na televisão. É, 75. Então isso teve uma importância sobre mim e sobre vários outros professores de Kung Fu hoje em dia, mais ou menos na minha idade, todos sofreram uma grande influência dessas duas figuras, o Dave Carradine E o Bruce Lee. nosso Né? grande mestre. E graças a eles, que eu acho que as artes marciais chinesas tiveram, porque antes eram as artes Só japoneses, né? Né? Então acho que graças a eles a gente teve então uma divulgação em cima disso. Até porque essa coisa do Kung Fu era meio fechadão mesmo, né? Os caras não ensinavam, não saía da China, assim, né? Tipo.
E a China era fechadona. É. A China era fechadona. Quando a gente queria saber alguma coisa. Então, o que o professor Tai Chi, no caso o mestre Hu, né, era um militar, ele já devia ter na época quase uns 70 anos, 68, 70 anos, que é a idade que eu tenho hoje. Em um Né, tinha alguma vigor. coisa. Um vigor muito característico, né? E as aulas dele ou eram à noite, às 7 da noite, na época eu fazia faculdade à noite não podia, ou eram às 6 horas da manhã. E às 6 horas você não podia chegar atrasado, veja bem. Na época que os hippies estavam abandonando os relógios, você não podia chegar atrasado. Nem Se relógio chegasse tinha. atrasado, você ficava em Chanchuan, um tempo lá de castigo. Uma Né? meia horinha, uma meia Mas horinha. foi um mestre que deu um referencial de base, principalmente a questão da posição das pernas, de posição de peso. Ele era muito chato com isso, angulação do pé. Então isso, para todos que foram alunos dele, deu um diferencial. Uhum. Deu um Base é diferencial, tudo, né? porque Base é tudo. uma vez que você corrige a base, o resto fica muito mais fácil. Né? Eu vou E ele aproveitar, era deixa muito... eu aproveitar e fazer uma pergunta que surgiu aqui, mas que é muito boa mesmo. O caminho para aprender o Tai Chi, para quem nunca fez, você que já tem toda essa experiência, por onde que começa? Vá atrás do prazer. Entendeu? Muita gente vem para o Tai Chi ou por problemas de saúde, né? Ou porque acha que vai ser fácil. Ou porque muita gente preguiçosa vai fazer Tai Chi e pensa, não tem muito esforço. Por que tu acha que as pessoas pensam isso, cara? Porque isso é natural, o ser É humano, muito louco, o né? ser humano ele quer, faz parte de qualquer animal querer economizar energia, ele quer fazer tudo comendo, usando o mínimo de energia possível. Então a tal da famosa da lei da inércia, né? Todo mundo prefere ficar deitado na rede balançando do que Bom ficar demais, fazendo né? exercício. Né? Uma aguinha de coco. Então o Tai Chi ele passa, digamos assim, essa imagem um pouco falsa, né? Eu acho, porque a pessoa acaba rapidamente lidando. Então se você está começando a fazer Tai Chi hoje, vá atrás do prazer. Então, primeira coisa que você deve se perguntar, eu vou fazer Tai Chi, onde está o meu prazer nessa história? Eu acho que é uma arte bonita. Esteticamente eu quero fazer uma coisa com o meu corpo que seja bonito. Eu acho que é uma coisa que vai me relaxar. E tudo isso é verdade. É. Entendeu? Vai te relaxar. Eu quero fazer uma coisa que me dê mindfulness, que eu tenha mais foco na Mais minha vida, atenção. que eu consiga lidar com as dificuldades que Tai Chi vai te dar isso. Eu quero uma coisa também que me integre mais com a natureza. O Tai Chi também vai te dar isso. Quero uma coisa que cuide da minha saúde sem que eu tenha que ficar obsessivo com regimes. O Tai Chi vai te dar isso. Agora, o Tai Chi, ele tem tudo isso, mas ele tem um grande defeito. Né? Ele exige tempo. É difícil para quem está iniciando ter um resultado muito rápido. Então, por isso que eu digo, se a pessoa não for atrás do prazer, e se ela não tiver autodisciplina, ela vai desistir. Rápido, Perfeito. porque logo ela vai se dar cara que, peraí, eu gosto de piano, né? Adoro piano, mas vai aprender a tocar piano. Né? Então, ou você adora que ele realmente vai encarar as dificuldades, e por isso que eu acho que você tem que ir atrás do prazer, que o prazer que vai fazer com que você deixe a preguiça de lado, o prazer que vai fazer com que você, naqueles dias que você está depressivo, você procure o prazer para compensar a depressão. Então, a minha opinião é sempre essa, até a nível de, por exemplo, essa minha opinião que eu estou dando para o iniciante, é uma opinião que eu dei para um cara que já faz Tai Chi há muitos anos, chegou num patamar que ele sentiu que não estava progredindo. Estagnou ali. E aí a pessoa fica meio, poxa, e agora? Né? Perdeu o E prazer, esse patamar né? também existe. Aí eu falei para ele, procura o prazer. Onde é que está o seu prazer? Às vezes o prazer não está em fazer uma sequência de 85 movimentos, está em 4 movimentos ou 3 movimentos. Eu gosto de fazer esses. Então faça esses 130 vezes. Repita isso, entendeu? Vai a fundo nas coisas. Isso me dá prazer? Vai a fundo no prazer, porque o prazer também é que nem uma cebola. Você tira uma caixa, você vai indo cada vez mais fundo, a coisa vai ficando cada vez mais rica.
Então essa é a minha sugestão para quem está começando e também para quem já está num momento avançado e que chegou naquele momento que não está achando mais novidade Não na tá, coisa e perdeu tá por algum... Também acontece às vezes, muitas Isso é vezes, normal em né? qualquer coisa, né, na Muitas vida, vezes. assim. Por isso que também eu penso que é muito importante ser uma ferramenta mesmo de saúde. Eu penso assim, a longo prazo, né? Falo, pô, é um negócio que só vai me melhorar. Então é um exercício, né? Muitas vezes eu comparo com escovar os dentes, sabe? Você pode passar uma vida inteira sem escovar o dente, mas uma vez que você aprendeu a escovar, é meio difícil dormir com a boca suja. É Não é? boa, ótima Não é? comparação. Ótima Então, pô, você comparação. pode nunca ter feito tai chi na vida, mas uma vez que você começa a fazer, cara, você pode até E que parecer você que você não gostou, né? passa daquele ponto, né? Porque tem isso, para você ter essa É. sensação, né? Você tem que, não é um dia que você vai escovar o dente, você tem que escovar pelo menos uns 3, 4 dias para depois sentir E falta, né? por isso que eu falo, esse É, negócio de aula experimental é complicado. O é. cara vem uma vez fazer uma aula, eu sempre falo, você tem que ficar um mês. Com um mês de tai chi, você vai saber se você... Eu conheci um professor, eu acho que é interessante, lá nos Estados Unidos, que ele fazia assim, você quer fazer aula comigo? Você paga 3 meses adiantado. Se você desistir antes, eu te devolvo o dinheiro. Ah, essa é uma boa estratégia. Né? Mas aqui no Brasil não dá Aqui não muito dá certo. certo. Mas é aquela coisa, ele tinha certeza que a pessoa ia acabar se Sim. engatando, porque o Tai Chi tem isso, né? Também tem, você conhece, eu gosto de contar essa história dos 3, né? Os 3 dias, as 3 semanas, os 3 meses e os 3 anos. Você já ouviu essa história? Não, Não? não, Que, vou que no Tai tentar. Chi é assim, a pessoa entra e ela, nos 3 primeiros dias, ela vai logo descobrir que não é fácil. Ai, Não é fácil, né? É mais complicado do que ela achava. e assim, só pra porque quem tá assistindo vai falar, pô, não é fácil e tal. Mas sabe que eu acho que o grande benefício do tai chi é ser difícil. Eu acho que ele é simples, entendeu? Ele É, é não, ele é simples, mas simples. não é fácil. Não é fácil. Ele é Ele simples, é mas não é simples, mas não é fácil. fácil. E eu acho que isso que ajuda a cabeça da gente. Porque requer muita atenção, né? Não tem como praticar tai chi viajando. Não tem. Não tem como, pô. Então, Não tem, não tem. Até, pois, às vezes falo sobre a questão do piloto automático, né? Às vezes você aprendendo Tai Chi, muitos de nós passamos por isso, né? É claro que num processo de aprendizagem, você não consegue estar fazendo Tai Chi e pensar se a sua faxineira vem hoje ou se não, o garagem. Você não consegue fazer não isso. tem como. Mas depois de um certo nível, quando você já está fazendo Tai Chi há muitos anos, Sim. você consegue fazer isso, que é o que eu chamo do piloto É. automático. Que é um grande perigo esse piloto automático. A gente deve, no Tai Chi, sempre procurar estar presente, né? E aí, que eu falo sempre para meus alunos, quando você entra no piloto automático, porque alguma matéria que está faltando você estudar dentro daquilo, você não abriu o livro, Uhum. né? Seja os 10 princípios, seja a percepção do cheio e vazio no seu corpo, então, coisas que você deveria estar. Então, se eu estou pensando na minha faxineira e estou fazendo tai chi, você não está Não tá fazendo. fazendo tai Se chi. você não está fazendo tai chi. Entendeu? Exatamente. Então você tem que trazer o tai chi de volta. E eu acho que isso é um problema que nós passamos aí nesse nível que eu estou falando, os 3 primeiros dias, as 3 semanas. As 3 semanas, bom, nos 3 primeiros dias a pessoa ou ela desiste ou ela continua. É, verdade. Aí vem o teste das 3 semanas. 3 semanas é quando realmente a pessoa diz, pô, é difícil, não, mas dá para encarar. Dá pra dar, Dá para encarar, então vamos em Senti frente, que né? consegui fazer um negócio aqui. Mas aí, com as 3 semanas, a pessoa se dá conta do tamanho do currículo, que é enorme, é infinito, né? É que nem você vai aprender É infinito. qualquer coisa, música, qualquer arte, aquilo não tem fim. Então aí ou a pessoa, tá, mas eu queria só aprender uma coisa, uma forma. Aí se nessas 3 semanas ela se dá conta, ela não desiste, aí vem os testes dos 3 meses, né? Aos 3 meses você já provavelmente aprendeu uma sequência simples, você já consegue fazer sozinho mal ou bem, né? Acompanhar o grupo tranquilamente. Isso. Mas aí você começa a se dar conta de que aquilo que você faz ainda está muito errado, Aham. entendeu?
quando você começa a comparar aquilo que Você você fala, já tá decorou, horrível, é. aquilo que você já chama de seu, e que você ainda percebe que para ser seu ainda vai demorar Falta muito. né? Então, esse é o teste dos 3 meses. Eu tenho, mas não possuo ainda. Não possui ainda. Depois de 3 anos, né? 3 anos você já possui, porque alguma coisa você, depois que você treina 3 anos regularmente, além de você ter decorado a forma, a sequência de movimentos, da coisa, você já provavelmente se aprofundou nos aspectos energéticos da forma. E aí vem, digamos assim, você vinha subindo, subindo, aí você meio que entra num patamar. Você começa a sentir que você não está progredindo muito mais Então na banguela naquela ali. velocidade que você estava antes. Sim. Entendeu? Porque você não sabia nada. Então, de repente, você atinge um patamar que é confortável, mas em vez de você subir tanto assim, você já sobe mais tranquilo. Bota a primeira. E já. aí, nesses 3 anos, é o que acontece com muita gente, muitos alunos, é a minha experiência esses anos todos, acontece com muitos. Alguma coisa acontece, tipo assim, a pessoa muda, a pessoa perde o emprego ou muda de emprego, ela casa ou se separa, alguma coisa Acontece de maior na mudança vida na da pessoa vida que ela usa aquilo como pra desculpa soltar o para tai dizer chi assim, pra não lá. quero, porque parei, estou me sentindo estagnado. Se a pessoa passa esse rompante dos 3 anos, aí só 30 anos. Só 30. 30 anos você já não para mais. Não para. Aí você não para. Você já está de uma maneira. Aos 30 anos é justamente que nem escovar os dentes, não tem mais como você parar o tai chi. Mas isso é muito interessante, porque a gente está falando de níveis, né? Quem está começando, quem já está lá na frente, então, material muito rico, assim. Mas vamos seguir aqui na toada, então. A gente estava no Mestre Hu, né? Estava no Mestre Hu. Depois dele, como é que foi a sua Deixa eu história? só voltar uma coisa do Mestre Hu, pode. porque justamente ele vai fazer o link, Concluir né? ele, eu tive com o Mestre Hu esses anos, né? E quando foi em 1992, eu tive a chance de conhecer a minha mestra Shin Hai Min. Também, o Mestre Hu ensinava estilo Yang. No Rio de Janeiro tinham 2 mestres, o Dr. Wu, o Mestre Hu, e em São Paulo você tinha Liu Pailin e Chan Cao Wei. É engraçado que em Brasília a gente tem o Mestre Wu. E tem o Mestre Wu de Brasília. Aí fica essa confusão, Dr. Wu. Aqui era o Dr. Wu. Então, a gente ficava muito limitado. Naquela, como sempre aconteceu em todas as épocas, as pessoas no mundo do Tai Chi falam assim, não, o meu Tai Chi é verdadeiro, o seu não é verdadeiro. Tem muito isso, né? O meu original, né? O meu é melhor que o seu. O meu. Então, isso não foi a gente que inventou, não. Foram os chineses. Não, Eles falam, os chineses importaram essa coisa pra gente e a gente assumiu. A gente assumiu. E na época, justamente, como não tinha internet, tal coisa, eu fiz esse baseamento, que a gente ficava morando lá em Los Angeles, e descobria com os amigos que já estavam morando lá também, onde é que tem Tai Chi. Aí onde é que tem Tai Chi, tinha né? muito Tai Chi em Los Angeles, vários mestres, porque é uma Chinatown importante, Sim. né? E aí, então, eu comecei a seguir um grupo que fazia estilo Yang na Chinatown cantonesa, que fica no centro de Los Angeles, no downtown, ali, mais os primeiros chineses que chegaram na Califórnia eram cantoneses. Depois Isso que era chegaram... 90, 92, né? Isso, foi em 92, então essa Chinatown do centro, ela é mais cantonesa, e tinha um pessoal que trabalhava aí, ali foi que eu vi a primeira vez o pessoal fazendo Tai Chi com leque, fiquei maravilhado. Eu achei, cara, que coisa linda coisa bonita, isso, né? meu lado artista. Sim. Né? Eu, juntando a arte com o Tai Chi, que é outra coisa que eu já amava, adorava. Né? Nesse momento eu já tinha 16 anos de Tai Chi. E aí, 17 anos, né? 92. E aí, esses meus amigos me levaram na outra Chinatown, que era a Chinatown do pessoal da Mainland China, né, que fala mandarim, e estava essa senhorinha, a Shin Hai Min, que parecia mais a minha vovozinha, uma senhorinha redondinha, gordinha, baixinha, totalmente antítese do Mestre Hu, que era um militar. Tudo bem, ele já era idoso, mas ele tinha aquela postura um homem, militar, tararara. E aí, em Chinatown, você via assim num parque, que nem na China, você vê vários professores, um ensinando Kung Fu ali, outro ensinando Wing Chun ali, outro ensinando...
enfim, vários tai chi também, Vários etc. grupos, né? E aí uma coisa, esses meus amigos me falaram, vamos fazer tai chi com ela. Quando eu comecei a fazer a forma yang longa dela, eu, tipo, que legal, super parecido com o mestre Hu. Para ser verdade, tinha 3 posturas que eram diferentes, para você ver como era parecido. Nossa, que massa. 3 posturas só, diferentes, que depois a gente foi sacar que o mestre Hu tinha adicionado essas 2 posturas. Tudo bem. Tá. Aí, aí eu achei ótimo, continuei estudando com ela, mas não me dei conta. Mais tarde eu vi saber por um dos outros alunos, assim, vocês sabem que nós somos em relação ao Yan Fu terceira geração? Eu disse, como assim? Não, porque olha só, o discípulo do Yan Fu era Fu Zhuan, geração 1, né? Se você contasse dessa maneira. Sim. Né? Geração 2, Shen Hailin. Ah, Nós seríamos então terceira ou quarta geração, se eles quisessem considerar de outra maneira. Caramba, e quem é Fu Zhuan? Aí que eu fui descobrir que era Fu Zhuan, os colegas começaram a trazer artigos, tal coisa, tal coisa. E aí fiquei muito feliz pelo seguinte, se o que eu fazia com o mestre Hu tinha uma diferença tão pequena para aquilo que eu estava fazendo agora, que era o mais perto do Yan Fu, então né? tava Eu disse, bebendo pô, da fonte, né? tava muito Tamo bom, aí. eu agradeci muito o mestre Hu por esse fato, Sim. entendeu? Não que o Dr. Wu, porque o Dr. Wu também ensina Yang, o Chan Kawei também ensina Yang. Sim. Eu já vi, o Dr. Wu era bem diferente, o Chan Kawei menos diferente, mas realmente quando eu vejo hoje avaliando, o mestre Wu, ao meu ver, e eu acho que o Márcio concorda comigo também, é o que mais se aproxima do Yang tradicional. Então isso é a primeira coisa que eu acho que foi que a Shen Haimi me trouxe. Isso é a primeira coisa. Depois, enquanto mulher, né, e eu acho que uma coisa característica do Tai Chi perante as outras artes marciais é o seguinte, o Tai Chi é a arte do Yin Yang, é a arte que favorece o equilíbrio do Yin Yang, o nome está no nome da o nome arte. da parada. Mas, depois de tantos anos, assim como o I Ching, o livro das mutações, é o livro do Yin Yang também, entendeu? Tanto o I Ching quanto o Tai Chi favorecem o Yin. Favorecem o Yin. Por quê? Porque o Yang é natural. Ninguém precisa te ensinar o Yang. Você pisa no pé da pessoa, no calo da pessoa, ela vai reagir vai xingar, imediatamente. Seja homem, seja mulher, seja velho, seja criança. Não interessa. importa. A pessoa naturalmente, o Yang, você não precisa, ele naturalmente ele está brota. lá, né? Agora, ir mais devagar, prestar atenção do que está acontecendo em volta, sensibilizar o seu ser com o que está acontecendo, com o ritmo das coisas, é uma atitude Yin. Exige reflexão, exige sensibilidade, exige diminuição de ritmo mental para você poder ter uma tranquilidade para poder agir eficazmente. Então, desde o começo do Tai Chi, diferente de todas as outras artes marciais, vai favorecer o quê? O relaxamento e a diminuição da velocidade. São 2 características totalmente Yin. Né? Por mais que o estilo Chen, por exemplo, tenha os seus rompantes Yang, mas o Tai Chi, majoritariamente, ele favorece o Yin, porque ele sabe que o Yang vai vir na compensação. Entendeu? Então, eu acho que com a Shen Haimi, o que eu aprendi? Esse lado feminino, delicado e ao mesmo tempo preciso do Tai Chi. E isso com ela, obviamente, nós temos poucos vídeos dela, mas dá para perceber, mas quem conviveu com ela sentiu esse cultivo que levava ao que a gente chama, na minha opinião, uma das melhores coisas do Tai Chi, que é a ressonância. Ela falava muito disso. A cultura chinesa se baseia no conceito da ressonância. Todas as digamos assim, analogias partem desse princípio da ressonância. Já isso muito antes do Tai Chi, né? Então é por isso que, por exemplo, você faz uma correlação da cor verde com o fígado com a primavera. Isso são analogias. Em que você liga essas 3 coisas, a cor verde, o fígado e a primavera. Né? São analogias. Sim. Então essas analogias são feitas dentro desse conceito de ressonância. E ela dizia que o Tai Chi,
No Tai Chi o que importa é a ressonância. E aí eu perguntava para ela, o que é ressonância É. exatamente no Tai Chi? Ela assim, é que nem você tomar um vinho bom. Você engoliu o vinho, parou de tomar o vinho e ele fica na sua língua ali falando. Ah, Aquele prazer que você tem de sentir uma coisa que já acabou. De Bruce Lee certa maneira já falava isso, você passou. já viu ele falando isso da azeitona? Já viu ele falando essa parada? Tem uma entrevista dele que ele fala exatamente isso. Que a arte marcial é que nem uma azeitona. É a visão dele, né? Você come a azeitona e tal, engole tudo, mas aquele sabor permanece, né? Então, É é isso. essa E ressonância, né? ela dizia Essa isso, no Tai ressoa, Chi né? você tem que sentir isso. Você tem que acabou de fazer a forma, aquilo ainda tem que ficar em você, Ressonando. pulsando, ressonando o Pulsando. tempo. Bom, aí eu passei, eu fiquei com Shen Hanin, eu considero ela até hoje minha mestra. Né? Mas a última vez que eu estive com ela foi em 2008, quando eu estive lá em Hangzhou, ela agora mora em Hangzhou. E ela foi a minha grande mestra do Tai Chi em muitos aspectos, principalmente nos aspectos internos. E eu gosto muito de usar um exemplo dela de análise de Tai Chi. Uma vez a gente estava vendo um campeonato de Tai Chi e ela perguntou assim para mim: Estevão, como é que você julga que um praticante de Tai Chi está fazendo um bom Tai Chi ou não está fazendo um bom Tai Chi? Aí eu falei várias coisas, né? Eu falei assim, bom, se ele está considerando realmente o cheio vazio, se o topo da cabeça dele está leve, se os 10 princípios, tal eu falei assim, ela disse assim, tudo isso está certo, mas tem uma maneira mais básica para você resolver a análise de quem você está vendo é um bom ou não é um bom Tai Chi. Eu uso esse referencial até hoje. Ela dizia assim, primeiro olha para os pés. Se os pés estiverem errados, em cima estiver certo, você não precisa nem olhar mais. Aí, depois dos pés, você vai olhar para joelhos e quadril. Se isso estiver errado, não precisa olhar mais. Olha para o Então, outro olha lado. só, hein, ó. No começo eu perguntei pra ele qual é o caminho para aprender o Tai Chi. A primeira coisa é o prazer. Segundo é os pés, joelho e quadril. E vamos subindo. E vamos E subir. vamos subindo. Tai Chi se aprende de baixo pra cima, né? De Esse é um problema baixo que as para cima. pessoas querem aprender as mãos sem saber fazer o trabalho dos pés, né? Isso é tão natural, porque você olha, a árvore precisa das raízes. Né? É. Senão ela não consegue. Então, essa alegoria da árvore na cultura chinesa é muito presente. Fantástico. Ali ela estava botando no Tai Chi e exemplificando isso para mim. Aí depois ela falou assim, depois você olha se a parte de cima do corpo está em harmonia com a parte de baixo, depois que passou da cintura. Aham. Se não tiver harmonia, não precisa Não olhar precisa olhar mais. mais. Aí eu fui esperando, ela vai chegar no topo da cabeça, né? Aí ela foi subindo, ela disse, bom, os braços, se a pessoa está com os braços errados, mesmo que a perna dela esteja certa, tá? Também não precisa olhar mais, né? Aí depois que ela zerou o corpo, chegou no topo da cabeça leve, né? Eu perguntei para ela, e agora, Thiago? Depois que a pessoa está fazendo tudo certo, Não olhar. o olhar. Aí você vai ver se o olhar dela, Se se o olhar, né? interno e o externo estão em Estão harmonia. conectados. É. Então, esse é o tipo do referencial que a gente, como professor, está sempre cuidando dos pés dos alunos. Sim. Está sempre cuidando dos pés dos alunos e é logo onde a gente vê os defeitos e é onde as pessoas podem melhorar. Base é tudo, base é tudo. Bom, aí depois da mestra Shen Haimin, você Depois seguiu viagem, né? segui viagem. Aí fui Isso aí então foi em 92, em conheceu 92, a... foi quase que na sequência. Assim, eu conheci ela em 91. Em 92 fui morar em Los Angeles. Fiquei um ano lá treinando com ela. Em 93 eu voltei para Vale, isso foi uma licença sem vencimento que eu tirei. Em 93 eu voltei e surgiu o baseamento de Hong Kong. Aí lá Opa, fui eu para vamos Hong embora para Kong. Hong Kong. Aí foi lá que eu comecei o estilo Chen, Ah, tá? interessante. E foi lá que também aprendi espada Wudang. Hong Kong realmente foi o que o Los Angeles já tinha sido, digamos, salto qualitativo. Hong Kong elevou isso ao cubo, porque eu cheguei lá, era muita coisa. E aí eu comecei a estudar o estilo Chen
e espada Wudang, e recomecei o treino de Pacuá, que eu já tinha começado com o mestre Hu. Ah, Então, em Hong Kong, recomecei o Pacuá com uma aluna pera da aí, só um escola de pouquinho. Fujinshi. Apagou o seu? Acho que acabou Da bateria. a bateria. Vamos deixar só um no meio aqui e a gente vê o que acontece. Tá, acho que a gente vai ter que chegar mais perto. Tá bom. Ele E, pega legal. muito bem, então em Hong Kong eu conhecia esses professores, vou tentar ser o mais rápido possível. Em Hong Kong eu tive a chance de conhecer um casal de professores, né? E eu já era um casal na época, porque era eu e minha mulher, que também, a Begônia Javati, que é uma professora de Tai Chi, muito importante, eu considero, que até na nossa história podemos falar dela depois com calma, né? Mas ela foi para Hong Kong comigo também, então a gente, com esse casal, nós aprendemos o estilo Chen, Xintia, depois aprendemos espada Chen, aprendemos, aí no caso a minha mulher aprendeu com eles Mulan Chuan, né? E esse baseamento foi assim, uma abertura na minha cabeça em vários sentidos, mesmo porque eu levei um leque que eu tinha aprendido em Los Angeles, o pessoal de Hong Kong quis aprender, então sem querer, de repente estava eu ensinando lá para os chineses de Hong Kong e eu tenho isso filmado. Isso é muito legal. Graças a Deus teve um colega meu que filmou e registrou isso. Tem que provar, né? Porque porque é muito se engraçado. eu falar isso, ninguém acredita. Mas é engraçado porque o ocidental, os caras pensam, pô, são chineses, eles são melhores já. Só de ser chineses, né? Mas até que hoje em dia mesmo a realidade do chinês é trabalhar pra caramba, velho. Então, pô, você não tem tempo de fazer tai chi com muita qualidade, assim, né? Tem, lógico que tem lá. Tem as facilidades. Tem, com certeza. Da própria cultura. Da própria cultura, exatamente. Mas não é porque é chinês que é melhor que a gente, entendeu? Então, aí com Hong Kong eu começo esse processo do estilo Chen. Paralelamente, era uma pesquisa minha, eu queria continuar mesmo com o estilo Yang. Até que aí eu faço um vou acabo em Amsterdã, conheço, fazendo Tai Chi no parque, conheço um cara fazendo estilo Chen. Eu já identificava, já fazia estilo Chen, cheguei, ele falou assim, eu sou aluno do Shen Shaoan. Que Shen Shaoan já era uma figura que em Los Angeles, ele tinha estado lá em 92, e ele também não deixava ninguém filmar ele. Tinha vídeo pirata que o pessoal tinha filmado. Mostrava pra gente, olha esse mestre aqui, aí todo mundo olhava, eu inclusive, que coisa, esse cara era um monstro, né? Era um monstro, né? Até hoje, né? E aí eu disse, cara, você é aluno do Shen Shaoan? Eu não acreditei, né? E disse, não, e o Shen Shaoan eu trago ele aqui em Amsterdã, ele faz o tour da Europa, o ano que vem ele vai ter. Isso era em final de 93, ou seja, em 94 eu fiz o primeiro seminário com o Shen Shaoan, também sem nenhuma, digamos assim, vontade de ser só estilo Chen. Era uma minha pesquisa, né? minha pesquisa pessoal. Assim, de nada, né? Na minha cabeça era estilo Yang, que eu ia continuar ensinando o resto da vida, né? Mas aí a Begônia convida o Shen Shaoan para vir para o Brasil, para fazer o seminário, porque a gente já estava organizando. Foi a época que o dólar bateu com o real, então tudo era mais fácil trazer esses mestres. Então a gente trouxe a Shen Haimin, trouxe esse casal de Hong Kong e na sequência trouxemos Shen Shaoan nos anos de 96, 97 e 98. Foi os anos assim, muita gente veio, a Alice lá de Brasília, o Magno, a Mônica, todos eles fizeram parte desses seminários que a gente fez lá em Petrópolis, todos eles. E aí então eu comecei com o Shen Shaoan, comecei a trazer o Shen Shaoan aqui em Gramé, e aí o Shen Shaoan é um capítulo à parte, porque ele é um mestre que muito famoso, né? Se qualquer um que queira pesquisar, só botar Shen Shaoan na internet, né? Vai achar lá a história dele, como é que ele acontece. Ele é muito famoso. E ele está agora com 79, quase 80 anos de idade. Vocês vão botar um dos últimos vídeos dele. É um vigor incrível, uma coisa então, absurda. E o fato dele ter aceitado o convite me deixou muito apreensivo, porque eu fiquei pensando, tá, só você pegar e hospedar um cara desse. Mas ele ficava na casa da pessoa mesmo. Né? Não tinha. Eu perguntei, você quer ficar no hotel? Não, eu fico na casa. Que legal. Né? Então ele ficava na casa, que na época ele era uma coisa assim, tipo de economizar e ao mesmo tempo ele queria conhecer os alunos. Também, saber de qual é. E para mim foi super bom, porque durante 5 anos seguidos, de 98 a 2002, eu recebi ele todo ano lá em casa.
E além disso, então, ele dava para E quem? a comunicação? Além da inglês. Ah, ele Inglês fala ainda inglês, era sofrível, mas a gente acabava se conseguia entendendo, se né? entender ali. E a convivência com o mestre desse, do calado dele, é muito especial, porque primeiro o Chen Shaoman é um cara muito calado, muito fechado. Uhum. Muito fechado. Quando você vai ver a história, o cara que sofreu com a Revolução Cultural, entendeu? Toda aquela pressão que eles tiveram, antes da abertura, a China vai abrir, Chen Shaoman já estava com 38 anos. Quando a China começa, nos anos 80, ela Sim. começa a abrir. Então, ele viveu aquela parte da juventude dele, muita dificuldade, passou fome. Ele fala até num dos livros dele, quando eles começaram a entrar em campeonato de Tai Chi para aparecer um pouquinho mais, aí que ele começou a comer bem, começou a ter chance de comer alguma coisa boa. Então você vê, uma pessoa que então muito calado, e é aquela pessoa que não gosta de falar muito inutilmente. Não gasta É, palavra à toa, uma né? vez ele estava no grupo assim, eu perguntei para ele, você podia contar uma história dos seus antepassados? Então, ele disse, conto, mas se todo mundo calar a boca. Entendeu? Todo mundo prestar atenção, porque não tem essa coisa É, de eu estar contando aqui e o outro ali está falando. não Ele tem não como, tinha é. isso. Ele preferia ficar em silêncio. Né? Então é uma pessoa que trazia, assim, tem consciência, eu estou trazendo tesouros. Se você não quer, eu fecho. Sim. Entendeu? Sabe o valor, né? Sabia o valor do que eu estava fazendo. E essa conversa com ele foi muito rica. Ele mostrou exatamente para mim os princípios do Tai Chi. Então eu vejo muito assim, no sentido Yin, a Shen Hai Min, no sentido Yang ele. Aham. Né? Porque, por exemplo, quando eu parte de Tuisho, né? O Tuisho do Chen é muito violento, geralmente é muito violento. Eles têm um Tuisho muito que eu acho que o Tuisho é uma coisa entre amigos. Sim. Entendeu? É uma coisa que nem o jiu-jitsu. Você tem que É fazer pra você com evoluir com amigos. seu Entendeu? Eu não amigo, estou é. aqui para tirar o revólver e te dar o Não, tiro. não Então, é competitivo, né? Tuxô, competição é uma incoerência, porque você sai Total. do âmbito do Tai Chi. Você entra no Total. âmbito da luta, tudo bem, Beleza, é. mas você sai do âmbito do Assim, Tai não Chi. estamos tirando aqui em nenhum momento o valor que pode agregar na parte de mostrar a arte, de ser um desporto, enfim, mas É, a verdade é o seguinte, o estilo Chen e todo o Tuxô, na verdade, se você combinar com a pessoa, diz, olha, vai valer jogar no chão? Tudo bem, vai valer jogar aham, no chão. Vai valer o dedo no olho? Vai vai valer dedo no olho. valer, Então, vai valer. então é importante, mesmo no Tuxô, você determinar o É, que a gente vai poder, o que ele não vai poder. Eu, pessoalmente, vejo no Tuxô uma coisa que aí é por isso que eu estou falando do Chen Shaoan, que é uma questão de que, mesmo ele sendo uma pessoa muito forte, ele é muito forte, é um cara fisicamente muito ele forte, é privilegiado. entendeu? A coxa dele É uma é um coisa negócio absurda, assim, é um tronco, é mano. um É tronco, um né? bagulho. Então, um cara que pegou no pesado, trabalhou também no campo desde pequeno, então, um cara forte. O tuchô dele é de uma delicadeza, assim, de uma sutileza que, e ao mesmo tempo de uma eficácia impressionante, Absurda, né? impressionante. Então, às vezes as pessoas falam, mas é porque ele é muito forte, mas não é. Quem fez tu show com ele percebe Sabe? que não o que ele fez com você e ele faz o que ele quiser com você não vai depender, não depende de De força. Em força. momento algum você sente, ao contrário, ele acaba te levando a isso eu chamo puro tu show. Ele acaba Te fazendo com que você induzindo ali, mesmo crie uma armadilha para você Aham. que no final só basta ele fazer isso. Você mesmo se Entendeu? bate, E você né? mesmo acaba se. Então, isso eu acho que. Aí eu comecei em 98, foi quando ele veio a primeira vez. Eu e a Begônia, decidimos nos dedicar ao estilo Chan. A partir dali. Sim. E coincidentemente, em 99 veio Yan Zendu, fui lá Aham. fazer workshop e tudo, mas na minha cabeça eu já estava deixando o estilo Yang em segundo Até porque já plano tinha o quê? 5 anos ali de conexão com com o o Chen mestre Chen. Xiaowang. Pô, é. E ele estava, naquela época o estilo Chen não era conhecido no Brasil. Não. E eu senti, o estilo Yang era muito conhecido. Então eu disse, poxa, o estilo Chen estava falando mais para mim, então agora eu vou Vou apostar, seguir esse eu vou caminho. seguir e fiquei como representante dele, o que também me deu uma responsabilidade, né? Imagina. Porque no que a gente fundou a gente fundou uma associação, a Associação Brasileira de Estilo Chen, a ABEC, né?
ali, então, realmente a gente tinha que... porque eu ainda não era discípulo dele. Eu só fui me tornar discípulo dele em 2012, em Xinjiang. Entendeu? Mas durante esses anos todos eu fiquei ensinando só estilo Chen, né? E ele sabia disso Que interessante, 2012 foi um ano interessante mesmo, porque também foi a época que o Rock e a Ângela viraram discípulo do Messi Jun, né? também depois de anos e anos Depois de, pô, ensinando. depois, desde você Ensinando, falou agora, 99, os caras estavam lá. ou seja, entre você ser aluno e você ser discípulo, não quer dizer a mesma coisa. Entendeu? Pra mim já foi mais rápido, pelo menos. São coisas diferentes. São coisas diferentes. Como que é a tua relação de mestre e discípulo? Com o Shenchawan? É. Ah, muito gostosa, cara. Porque Eu tô perguntando assim, porque muita gente tem. Pô, a gente assiste muito filme, né? Aí, pô, os caras têm uma visão de mestre e discípulo que às vezes não condiz muito com a realidade, assim, né? é, tem muita gente que usa essa relação de uma maneira de manipulação, sabe? Sim. Isso acontece, infelizmente, na China, no mundo inteiro, né? E eu sempre tive muita resistência a isso, porque eu sigo a minha linha espiritual, assim dizer, é a do Krishnamurti. Não sei se você conhece o Krishnamurti, mas o Krishnamurti é um cara justamente anti-seitas, anti-religiões, anti-mestres. Então ele é um, Doutrinação e. ele parte do princípio, que é o que eu penso, né, que o maior mestre reside em você mesmo. Entendeu? Que você tem que procurar Deus no todo, no aqui e agora, e não numa figura ou que tem um intermediário que vai ser seu mestre, que tem uma autoridade. Né? Eu acho que toda a questão, quando eu fui me tornar discípulo de Shenchawan, eu me questionei muito sobre isso e acabei simplificando tudo da seguinte maneira. Assim, eu tenho que ver até onde o Shenchawan aceita que eu seja eu, porque se não for assim, eu não quero ser Também não discípulo, quero, é. entendeu? Uhum. E aí então houve uma série de, não foram perguntas diretas, mas eu fui vendo através dos outros discípulos, amigos meus professores, o quanto de liberdade que eles continuavam tendo, Sendo discípulos. sendo discípulos dele. E eu verifiquei que era total, o Shenchawan não se importa se eu, por exemplo, ensinar estilo Yang. Aham. Entendeu? Enquanto alguns mestres não suportam nem que se aprenda com outro professor do mesmo estilo. Sim. Entendeu? E eu vi outro, pessoas que faziam Wing Chun, continuaram ensinando Wing Chun, pessoas que ensinavam. Então, vários discípulos Ele do deixava Shenchawan no essa. mundo inteiro continuaram levando as suas artes, sem aquela coisa da exclusividade que às vezes a gente vê nessa Tem uma relação do gente que é assim, mestre-discípulo, tem uma entendeu? galera que tem essa Porque coisa. você vai ver mesmo no código UD lá, aquele tradicional, diz lá, você não deve aprender com dois mestres, você não deve, né? Enfim, que eu acho que faz sentido em muitos pontos, mas nos dias de hoje, Nos dias de hoje, exatamente eu isso acho que que eu falo. meio fantasioso, fica uma coisa assim, meio de filme de terceira categoria de Hong Kong, sabe? Aquele filme, né? Então eu acho que não cabe mais isso. Eu acho que e desde o princípio que eu comecei o Tai Chi, o nosso primeiro grupo, eu acho que o Tai Chi, e o mestre Shenchawan concorda comigo com isso, não é uma arte de técnicas, é uma arte de princípios. É, Então, se você faz realmente o Tai Chi, esse Tai Chi tem que permear em tudo que você faz na tua vida. vida, é. Não pode ser uma coisa que você faz 2 horas ali, e pronto, esqueceu. Você sai dali, você vira um monstro de novo, agressivo. Não pode ser. O Tai Chi tem que ser uma coisa para ser encarnada. E o meu primeiro grupo se chamava O Gesto Cotidiano. O gesto cotidiano. E sempre a minha ideia foi essa. Todos os trabalhos que eu fiz, o próprio o Tai Chi Sem Fronteiras, sabe? Foi uma ideia minha. Eu sempre acho que o Shen Shaoan, não estou dizendo que os outros mestres estejam errados, Sim. não. Ele tem essa visão, que o Tai Chi tem que ser uma coisa universal. E que a gente não pode ficar limitando ele por questões de estilo, por questões de comércio, por questões de ambições e de egotrip de cada um, Então, que isso só vai limitar. tá a frase do Yan Zendu,
que fala bem isso. Eu não sei falar em chinês, né? Ah, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Mas ele fala isso. Embaixo do mesmo céu, somos todos uma grande família, né? Então, essa ideia de independente de ser estilo Yang, Chen, qualquer coisa, Tahiti é Tahiti. Mas acontece muito isso aí, né? Tem essa coisa de. Tem gente que quer segurar a coisa. Né? Quer ter a propriedade. Quer ter a propriedade. E então a gente chegou mais ou menos no ápice da nossa história do seu desenvolvimento com a arte, né? E, e para a gente finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho. Esses são quantos anos você já está aí de Tai Chi aí? De 75 para cá, nós estamos breve nos 50 anos. Quase Ano que vem eu 50 faço anos de Tai 50 anos Chi. de Tai Chi. Fala pra gente, Estevão, quais são os maiores benefícios que você enxergou nesses anos, nos teus alunos mesmo, assim? O que que você vê que faz diferença na vida das pessoas através do Tai Chi, sabe? Bom, eu acho que eu tenho que falar pessoalmente para os alunos como duas coisas separadas. Perfeito, melhor ainda. Porque eu acho que para os Perfeito. alunos, o que eu percebo, o retorno que eu tenho deles, é que, primeiro, a saúde. A saúde melhora em vários aspectos. Né? Não que nenhum deles não tenha problemas de saúde, todos nós temos, né? Mas o manusear, lidar com as dificuldades que a saúde apresenta para cada um, pelo jeito o Tai Chi, com certeza, Facilita, né? facilita para eles. Às vezes, muitos alunos, eu tive um aluno que teve que fazer uma cirurgia agora no coração, eu tive já alunas que tiveram um desastre, que quebraram a perna em várias etapas, e todos eles, eu sempre acho que esses momentos de emergência de saúde são os grandes momentos para você utilizar o Tai Chi, entendeu? A seu favor. Não em termos de, vou fazer Tai Chi e isso vai me melhorar, mas em termos de se adaptar, É aquilo que tu falou agora há pouco, de o Tai Chi aplicar na vida, né? Não... aplicar na vida, isso mesmo. Né? Então, você poder sentir, e isso é o retorno que eu tenho dos alunos, que todas as dificuldades que eles têm, o Tai Chi facilita eles a lidarem com essas dificuldades de uma maneira menos estressante. Não vou dizer que não tem estresse, existe o Mais estresse, mas menos equilibrada, né? Mais estressante, equilibrada. mais equilibrado, mais tranquilo. Para mim, E aí, fala aí. eu acho que, imagina, uma pessoa que faz 50 anos sem parar, nunca parei de fazer Tai Chi, é difícil me imaginar sem fazer o Tai Chi para fazer a comparação. Aham. Né? Mas eu posso primeiro dizer com relação à saúde, eu tenho dois meniscos partidos por causa de um acidente que eu tive há muitos anos atrás. E a minha médica, olhando a ressonância do meu joelho, falou assim: você tem crise todo mês, não tem? Eu disse: não, Não. crise de joelho eu tenho de 1 ano, às vezes de 2 em 2 anos. Ela disse: olha, a única explicação é a musculatura da tua perna que está super forte. Isso aí é o quê? Eu disse: isso é o Tai Chi. Isso Eu aí não é o que é faço, ótimo. isso eu não faço outra coisa. Só faço Tai Chi, então é o Que é Tai isso aí que o Chi. senhor faz? Isso é o Tai Chi. Então, isso é a parte da saúde, fora outros problemas que eu tenho, hérnia de disco, problemas do estômago, problemas que com a idade vão acontecendo também por causa dos excessos. Né? Sim. Mas outra coisa que eu sinto muito legal que o Tai Chi me ajudou foi justamente a percepção da moderação. Uma vez eu tive com um mestre de Tai Chi, que eu considero um grande mestre, eu fiz um seminário com ele, também uma das grandes influências da minha vida, apesar de eu não ser discípulo dele, nem aluno dele direto, que é o mestre Chun Liang Huan, que escreveu a essência do Tai Chi, expansão e recolhimento, nos livros mais antigos em português que a gente tem. E ele era um cara do Free Tai Chi, um bailarino, ele não tinha... enfim, essa é outra história, não vou falar muito sobre ele, mas ele falou assim, com relação, perguntaram para ele, você come carne, com relação a todas as coisas ruins que a gente pode trazer para o nosso corpo nessa Se vida, intoxicar, né? tipo açúcar,
carne, enfim, a gente não tem como viver sem certos venenos, né? Todos nós somos envenenados por agrotóxicos, né? De alguma Aí ele falou assim, forma. o que for opcional, quer dizer, opcional seu, eu vou comer carne, eu vou comer açúcar, né? O que for opcional, o Tai Chi te ajuda a moderar. Ou seja, se você souber moderar, você vai poder usar aquilo sem se Sem envenenar. se envenenar tanto. Não. Mesmo porque o veneno, o que, que é? O remédio, o que, que é? Um veneno É o veneno na regulado. dose organizada, na Regulado. dose Então, certa. de certa maneira, a nossa própria alimentação, me lembro anos atrás, o ovo era um veneno, agora o ovo. Ah, Então, a nossa própria alimentação, ela é venenosa. Hoje em dia, com os agrotóxicos, não tem mais. Já teve, no Brasil, então, não tem mais jeito. microplástico, Né? tanta coisa. Microplástica, então a gente está se envenenando. Eu acho que o Tai Chi me dá essa percepção. E, por último, que eu acho que essa é a principal, é a capacidade de lidar com uma coisa que está te contrariando. Eu falei no começo do prazer. Né? Aham. Então, o contrário do prazer é a frustração. É, Né? Aquilo que vai te causar dor, sim. que vai impedir o seu movimento. E que todos nós que estamos vivendo essa vida, a gente é restrito por limites aqui e ali. E eu acho que a grande capacidade, a grande qualidade do Tai Chi é entender que quando você quer ultrapassar um obstáculo, não pode ser dando murro em ponta de faca. É, Não pode. Essa é a usar o maneira in, de usar né? o yin Usar para o in. poder se adaptar, que Se é o tal adaptar. famoso conceito de Hua, né? Que é o mudar, o neutralizar, transformar, mudar. Eu acho que essa agilidade que o Tai Chi te permite de mudar de uma coisa para outra, às vezes até Essa consciência as da pessoas mutação, falam, né? às vezes assim, mas você é muito camaleão, você tem sangue de barata, porque tal coisa, como é que você engole uma situação dessa? O problema é que às vezes as coisas são maiores que a gente, não adianta a gente E ficar dando você tem que murro em ponta de engolir, faca. é. E, e essa vida é Você não está dando importância suficiente para o problema, né? Mas não é para dar mesmo. não é? Ou a devida importância, né? Aquela devida importância de não crescer ela na nossa Sim, cabeça. Porque eu acho que E aí, eu acho, onde isso tudo se aplica? Para mim, eu falo para meus alunos também, a verdadeira aplicabilidade dos princípios Tai Chi em termos de violência, de conflito, hoje em dia, é o trânsito. Entendeu? É o trânsito. Porque se você dirige, as pessoas são tão mal educadas, difícil de... elas são tão maldosas. Porque São. você vê a maldade nas pessoas do trânsito. A pessoa faz a coisa não porque ela precisa, ela vai Ah, faz fazer de por sacanagem, maldade. Né? de sacanagem. Então, eu tenho um mantra, todo dia, o trânsito, isso varia muito dependendo da cidade. Em certas cidades o trânsito está mais civilizado. Por exemplo, aqui perto mesmo, a cidade de Miguel Pereira, você põe o pé na faixa, os carros Brasília é assim. param, entendeu? No Rio de Janeiro é uma selvageria, talvez Aqui é um dos São Paulo. trânsitos mais violentos que É existam, verdade, o trânsito entendeu? aqui é bizarro. E aí, aqui então, eu sinto que é o melhor lugar para você treinar a adaptabilidade do Tai Chi, a marcialidade mesmo, porque o que consiste nisso? Você às vezes está num carro, você tem 4 pistas que vão ser reduzidas. Aqui na entrada do túnel Rebouça tem 4 pistas que vão ser reduzidas a 2. E o que você vê? Ninguém quer Ninguém dá ceder. passagem, ninguém dá Ninguém quer passagem. ceder. Rio de E aí Janeiro, fica ninguém dá aquele passagem. estresse que o carro quase encosta no outro, quase Isso, e arranha. ninguém dá O seu passagem. coração está batendo, do outro também está batendo. Aham, vai bater em mim, vai Então, bater, não, vou bater. e se você cede, se você cria um vazio, isso é outra coisa do taoísmo, né? Você criar o vazio, desobstruir, deixar o vazio para poder a energia fluir, você baixa o seu estresse imediatamente. Sim. Você tem uma visão de campo maior se você reduzir o seu carro e criar um espaço vazio na sua frente, em vez de ficar colado no outro, você tem uma... E tudo isso é o quê? O Tai Chi. Tudo isso é o Tai Chi. Então eu vejo essa parte marcial do Tai Chi, aplicabilidade, tudo isso que eu falei, adaptabilidade, transformação, entendeu? Relaxamento, tudo isso no trânsito do Rio de Porque Janeiro, a que é vida é muito, feita de muito... conflitos, né? Pois é, a E gente... uma arte marcial
Pô, como Tai Chi, nada mais, nada menos do que aprender a lidar com equilíbrio contra esses conflitos, né? Vários tipos deles, né? É isso, acho que eu aí já resolvi. Estevão, muito obrigado. Foi Querido, muito foi especial. um prazer muito Espero a especial. gente poder se Esse encontrar muito professor aqui, ainda, né? admiro muito esse professor. Vejo, tudo que eu vejo dos seus vídeos, gosto muito de Tai Chi limpo, Tai Chi bonito, Tai Chi preciso. É Obrigado. um prazer estar sendo entrevistado e ter amizade no professor assim. Fico até arrepiado receber um elogio de um mestre desse, pô. Obrigado, obrigado.